Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais uma aula do curso de Cristologia, disciplina do curso médio em Teologia da ETAD. Graças a Deus por tudo quanto já estudamos aqui a respeito da natureza e obra de Jesus Cristo. Estudamos na lição passada, na lição de número 7, a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e ele passou 40 dias aqui na terra depois que ressuscitou. E a pergunta que se faz é essa: bom, mas depois da ressurreição de Jesus, ele morreu de novo ou ele voltou para o céu? Porque várias pessoas cujos milagres de ressurreição são registrados na Bíblia não diz que ninguém foi para o céu. Pessoas que morreram, ressuscitaram, mas que depois morreram de novo. Apenas Jesus. Jesus é a única pessoa que morreu, ressuscitou e não voltou a morrer, não tornou a morrer novamente. Pelo contrário, Jesus voltou para o céu. Então, a ascensão de Cristo é o que nós vamos estudar hoje, esse evento histórico, real, esse fato que aconteceu lá em Jerusalém, que nós vamos estudar hoje. Então, a nossa lição está dividida em 4 textos. No primeiro, a ascensão de Cristo nas Escrituras. 2, a necessidade da ascensão de Cristo. Texto 3, como foi a ascensão de Cristo. E texto 4, os resultados da ascensão de Cristo. Então, nós vamos ver aqui no texto 1 que as Escrituras falam em vários textos sobre a ascensão de Cristo, sobre este episódio, porque muitas vezes a gente não fala muito, não enfatiza muito este fato da ascensão de Cristo. A gente fala muito da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, mas da ascensão de Cristo a gente fala pouco. E é importante a gente dizer que Jesus, depois que ressuscitou, ele não ficou aí perambulando a vida toda pela terra e voltou a morrer. Não, Senhor. Jesus passou apenas 40 dias aqui na terra após a sua ressurreição e depois foi para o céu, voltou para o lugar de onde veio. E isso é amplamente documentado nas Escrituras e até profetizado no Antigo Testamento. Diz a palavra de Deus em Salmos, capítulo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, o Deus Pai falando para Deus Filho, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui já é uma referência à ascensão de Cristo após a sua morte e ressurreição. E Jesus, quando estava aqui na terra, antes de morrer, antes da sua morte, ele sabia que ia morrer e sabia que ia ressuscitar e sabia que ia ascender aos céus. E ele disse em João 6,62, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então, a ascensão de Cristo se refere a esse ato de subida, de elevação, de ascensão, de ascender aos céus, para o mesmo lugar de onde ele veio. Então isso aqui é muito importante. Jesus não subiu e ficou aí nas regiões celestiais e tal. Não, Senhor, perambulando pelo universo, passeando de planeta em planeta. Não. A Bíblia é clara em dizer que Jesus ele voltou para o céu, voltou para o mesmo lugar de onde primeiro estava. É o que diz João capítulo 6, versículo 62. Outros textos bíblicos também falam que Jesus estava plenamente consciente desse fato. Ele ia ascender aos céus. João capítulo 16, versículo 28, Jesus disse, eu vim do Pai e entrei no mundo. Ou seja, a encarnação de Cristo. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Observe que Jesus não deixa nenhuma dúvida de onde ele veio e para onde ele foi.
Então ele disse: agora deixo o mundo e volto para o Pai. Capítulo 17, versículo 11 de João, ele disse: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Foi a oração de Jesus, a oração sacerdotal, ele falando para o Pai, dizendo: eu vou para ti. Jesus sabia para onde ia, ele sabia que ia para o céu. Então, meus irmãos, isso já era falado, já era profetizado nas Escrituras. E o livro de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele narra esse acontecimento histórico, desse fato. Lucas capítulo 24, versículo 51, Jesus diz, Lucas narrou assim a respeito de Jesus: estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. No finalzinho do Evangelho de Lucas, Lucas faz uma breve relato sobre a ascensão de Jesus. Ela aconteceu nas proximidades de Betânia, ali próximo ao Monte das Oliveiras, e ali Jesus abençoou os seus discípulos e os deixou e foi elevado aos céus. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos tem um relato mais detalhado. Capítulo 1 de Atos, versículos 9 a 11, diz assim o texto santo: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Então, a ascensão de Cristo refere-se a esse evento histórico no qual Cristo foi elevado às alturas, ele subiu para o céu. Então, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Observe que Jesus, ele foi a ascensão de Cristo, ele foi assunto ao céu na presença de testemunhas, na presença dos seus discípulos. Jesus, ele não foi um caso de desaparecimento. Jesus de repente desapareceu, não voltou mais a aparecer, e os discípulos não sabiam o que é que tinha acontecido. Não. O que aconteceu foi a ascensão de Cristo aos céus na presença dos seus discípulos. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, observe aqui no relato da ascensão de Cristo, que isso aconteceu na presença de várias testemunhas, Teve anjos do céu que desceram, falaram para os discípulos, para que não acontecesse nenhuma dúvida, para que os discípulos não tivessem nenhuma dúvida do que estava acontecendo. Marcos capítulo 16, versículo 19 diz que depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, a ascensão de Cristo, a ascensão de Jesus, refere-se a essa subida de Jesus para o céu, essa volta, essa ascensão de Jesus para o céu. Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então ele, além de ter ressuscitado, ele subiu ao céu, subiu às regiões celestiais e sentou-se à direita de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 10 diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então, o mesmo Cristo que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus. Então, meus irmãos, a Bíblia fala a respeito da ascensão de Cristo. As Escrituras dão testemunho desse evento histórico, deste fato real. A ascensão constitui marco divisório na vida de Cristo. O período do seu ministério terreno estende-se do seu nascimento até
a sua ascensão. Então, a encarnação de Cristo marca o início do seu ministério terreno, da sua vida como Deus homem aqui na terra, e a sua ascensão marca o término do ministério terreno na terra, porém, o início do ministério celestial de Jesus no santuário celestial. Jesus, ele foi para o céu e com corpo glorioso, um corpo glorificado. Jesus no céu, hoje, ele está diferente do Pai e do Espírito Santo. Por quê? Porque das pessoas da Trindade, a única pessoa que se fez carne foi Jesus. O Deus Pai e Deus Espírito Santo, eles não se encarnaram. Então, eles continuam como sempre foram. Mas Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus ressuscitou, a gente já estudou na lição passada, falamos da ressurreição corporal de Cristo. Ele ressuscitou com um corpo glorioso e ele foi para o céu. E Jesus no céu está com um corpo glorioso. E a Bíblia diz que nós também vamos ressuscitar e vamos entrar no céu e vamos ter um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Lá no Apocalipse, quando o apóstolo João teve a visão de Jesus, ele viu, ele descreveu Jesus com aquela forma, aquela semelhança de homem, de corpo, de ser humano. Após a ascensão, ele entra na segunda etapa do ministério, intercedendo por nós no céu e mostrando-se o Cristo da experiência espiritual através da operação do Espírito Santo na vida dos crentes aqui na terra. Então Jesus, ele voltou para o céu e ele é o nosso sumo sacerdote. Ele vive a interceder por nós. Hebreus 9:24 diz que: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, Cristo entrou no céu para se apresentar diante de Deus em nosso favor, para interceder por nós. Então, a Bíblia documenta bastante, são muitos textos bíblicos que falam da ascensão de Cristo. Texto 2 da nossa lição: a necessidade da ascensão de Cristo. Uma coisa que o comentarista que chama a nossa atenção a respeito da natureza do corpo ressurreto. Então, a natureza do corpo de Jesus após a sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Observe que quando a gente for para o céu, Jesus vai transformar o nosso corpo abatido, o nosso corpo humilhado, o nosso corpo mortal, para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Observe aí que o corpo, ele faz parte da eternidade. O nosso corpo faz parte do nosso ser. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo se separa da alma e do espírito apenas agora, no estado intermediário dos mortos, porque quando ocorre a morte física, o corpo fica aqui na terra e se decompõe, e a alma e o espírito vai para o paraíso. Mas depois da ressurreição, a alma e o espírito que está no paraíso volta e reassume o corpo que tinha antes, volta a ser corpo, alma e espírito e é transformado em um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. A Bíblia também fala em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15 é o capítulo da ressurreição, e esse capítulo 15 de 1 Coríntios fala bastante a respeito da questão do corpo, da ressurreição. Então, 1 Coríntios 15 e 40 diz assim: há corpos celestes e há também corpos terrestres. Então, observe que há corpos terrestres, corpo humano, mortal, corruptível, sujeito à morte, sujeito à doença, limitado, que são os nossos corpos terrestres aqui. Mas Paulo diz que também há corpos celestes.
a corpos celestes, ou seja, um corpo adaptado e preparado para viver no céu, numa outra dimensão não material. Então, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Então, uma é a glória dos corpos terrestres e outra é a glória dos corpos celestes. Se o nosso corpo humano terrestre é muito glorioso, a medicina mostra como é bonito, como é belo o nosso corpo, como funciona tudo perfeito, mostrando aí a inteligência do nosso Criador. Então é muito glorioso o nosso corpo terrestre, mas muito mais ainda vai ser glorioso o nosso corpo celeste, que vamos receber quando a gente for morar na glória celestial. Então a Bíblia faz essa distinção, há corpos terrestres e há corpos celestes. Versículo 44, 1 Coríntios 15, 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então, observe, há um corpo natural, que é o corpo físico, sujeito à morte, ele morre, então é semeado, ele morre na terra, como um grão que você semeia na terra, ele morre e dá origem a uma planta. Então, o nosso corpo, quando a gente morre, é semeado o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, meus irmãos, a natureza do corpo ressurreto de Cristo. Então, diz aqui o nosso comentarista que a natureza do corpo ressurreto de Cristo exigia sua ascensão ao céu, porque ele ressuscitou com um corpo glorioso. O seu corpo glorificado já não estava sujeito às leis e limitações terrenas, sendo já vivificado pelo Espírito Santo e perfeito para a sua reentrada aos céus. Então, quando a gente também for glorificado, vamos receber um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, conforme a gente já leu aqui em Filipenses 3:21. E quando a igreja vier com Cristo, na segunda etapa da segunda vinda de Jesus, e reinar com Cristo aqui na terra durante 1000 anos, nós vamos estar com um corpo glorioso. Esse corpo glorificado, ele tem condição tanto de viver no céu como aqui na terra. Jesus, ele ressuscitou com um corpo glorioso e passou 40 dias aqui na terra com um corpo glorioso. Inclusive também se alimentou com os seus discípulos durante esses 40 dias. O caráter celestial de Cristo. Como a sua entrada nesse mundo foi de ordem sobrenatural, que foi a encarnação, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo ali no ventre de Maria, assim a sua partida da terra para o céu também deveria ser de ordem sobrenatural. Então Jesus, ele subiu vagarosamente aos céus diante de várias testemunhas. Os seus discípulos todos estavam ali testemunhando aquele fato e ficaram olhando para cima até que as nuvens o encobriu. E ali, de forma sobrenatural, aparece ali aqueles anjos para dizer a eles que da mesma forma como eles viram Jesus subir, eles vão ver também Jesus descer. Então já falou ali, já profetizou a respeito da vinda gloriosa de Cristo. A coroação da obra da redenção. Então, a ascensão de Cristo é a coroação da obra da redenção. Não somente a ressurreição, mas também a ascensão de Cristo. É a coroação. A obra de redenção efetuada por Jesus através da sua morte e ressurreição foi declarada completa com a sua volta ao seio do Pai, evidenciando a plena realização do seu ministério na terra. Então é muito importante, irmãos, que a gente considere, não termina as coisas, a obra de Cristo na terra não termina com a sua ressurreição, termina com a sua volta para o céu, com a sua ascensão aos céus. Então isso é fundamental. No intervalo de 40 dias de estada aqui na terra após a sua ressurreição, Jesus aparecera várias vezes aos seus discípulos. Se de repente ele deixasse de aparecer,
os discípulos teriam ficado perplexos, desanimados, confusos. E agora? O que se deu? O que sucedeu? Que mistério é esse? Jesus desapareceu? Então, isso ia gerar muitas dúvidas na mente e no coração dos discípulos, mas Jesus fez questão de aparecer várias vezes aos discípulos após a sua ressurreição e fez questão de voltar para o céu em um momento solene, visível, né? Jesus fez questão de mostrar a transparência, deles ficarem sabendo e testemunharem aquele fato histórico real. A ascensão de seu mestre proporcionou-lhe a consolação e a certeza de que necessitavam, como também a resposta que precisariam dar no futuro àquele que lhes perguntassem acerca da ausência daquele a quem eles seguiam e que afirmavam ter ressurgido. Então, fechou. A ascensão de Cristo fecha todo aquele ciclo, dando plena confiança, plena convicção e certeza para não deixar nenhuma dúvida no coração dos seus discípulos. A necessidade da ascensão de Cristo. A ascensão de Jesus fê-lo voltar à posição anterior à encarnação que o condicionara aos limites humanos. Então ele voltou e ele orou ao Pai lá na oração sacerdotal em João 17, né? Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus agora voltando para o céu, agora ele ia receber e participar daquela glória que ele participava antes da sua encarnação. Então, irmãos, o compromisso da promessa de Cristo. Jesus disse em João 14:2 que ia para o céu, ia voltar para o céu, e ele disse: pois vou preparar-vos lugar. Então, é maravilhoso a gente saber desse evento real. Texto 3. Como foi a ascensão de Cristo? Em primeiro lugar, ela foi corporal e visível. Atos 1:11 diz, os anjos disseram: esse Jesus, esse aí que você está vendo, esse aí que viveu com vocês durante todos esses anos aqui na terra, este mesmo virá novamente. O Cristo que estava subindo ao céu era o mesmo que os discípulos tinham seguido por mais de 3 anos, e que tinha morrido na cruz e cujo corpo ressurreto tinha aparecido entre eles por um período de 40 dias após a sua ressurreição. Por isso que Jesus disse: olha, veja que sou eu mesmo. Tomé não estava acreditando. Olha, veja, Tomé, sou eu mesmo. Olha aqui as marcas nas minhas mãos, nos meus pés, no lado. Sou eu mesmo, coloque a mão aqui. Então, Jesus fez questão: olha, eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma. Um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, Jesus, o corpo glorioso de Cristo. Então, essa ascensão dele ao céu foi uma ascensão corporal e visível. Ele transpôs os céus. Hebreus 4:14 fala do Filho de Deus, que como nosso sumo sacerdote penetrou os céus. Ele rompeu a gravidade. E isso, irmãos, nos faz lembrar do arrebatamento da igreja. Por ocasião do arrebatamento da igreja, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Nós vamos também romper a gravidade e penetrar nos céus, assim como Cristo, que é as primícias, Cristo é a primícia, a primícia da ressurreição, a primícia da entrada aos céus. E nós também temos essa esperança porque cremos em Cristo. Efésios 4:10 diz que Cristo subiu acima de todos os céus. Ele subiu acima de todos os céus. Então, também é uma referência à ascensão de Cristo. Ele está à direita do Pai. Essa expressão, à direita, refere-se a uma posição de destaque, uma posição de proeminência. Está à direita, reinando com Cristo. A ascensão de Cristo constituiu sua exaltação à destra de Deus Pai ante os seres celestiais. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23 diz assim:
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então ele ocupa uma posição de destaque. Então a destra de Deus é um lugar de supremo poder e autoridade. A destra de Deus também é um lugar de intercessão, onde ele intercede por nós, executa o seu ministério sacerdotal, né? Então, a direita de Deus, a destra de Deus também é símbolo da mais alta bênção e autoridade. Todas essas honras foram dadas a Jesus ao voltar ao céu após haver completado a obra da redenção aqui na terra. Então isso é uma prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus Pai. O texto 4 da nossa lição fala dos resultados da ascensão de Cristo. Nosso acesso ao trono de Deus. Hebreus 4, 14 a 16 diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna. Então, um dos acessos da ascensão de Cristo, um dos resultados da ascensão de Cristo é o nosso acesso ao trono de Deus. Como ele penetrou os céus, ele abriu o caminho e nos permite, através de Cristo, pelo sangue de Jesus, também temos acesso a Deus. Outro resultado da ascensão de Cristo é o nosso futuro corpo glorificado. Então, nós temos esse desejo, essa vontade de ter o nosso corpo glorificado, o nosso corpo mortal, sujeito à enfermidade, sujeito à dor, o nosso corpo limitado, ele é assim por causa do pecado dos nossos primeiros pais lá no jardim do Éden, porque a morte é consequência do pecado, as enfermidades foi consequência do pecado de Adão e Eva. Mas quando a gente for glorificado, quando recebermos um corpo glorioso, então a coisa já vai ser diferente. Vamos ler novamente aqui Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, que fala diz assim, capítulo 3, versículos 20 e 21, fala dessa glorificação do nosso corpo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará, ele quem? Jesus. Ele transformará os nossos corpos humilhados ou mortais, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então é um dos resultados da ascensão de Cristo. E outro resultado da ascensão de Cristo é a vinda do Consolador. Jesus, quando estava aqui na terra, João fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus falou assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Olha aí, Jesus disse, convém que eu vá. Ou seja, ele estava falando da sua ascensão aos céus. Convém que ele volte para o céu, para o mesmo lugar de onde ele veio. Então ele diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, a vinda do Espírito Santo que aconteceu lá no dia de Pentecostes, e Pedro, lá no seu discurso no dia de Pentecostes, falou muito bem, é uma prova, é uma evidência que Deus
se agradou da obra de Cristo e que a obra de Cristo foi completa. Ele não somente se encarnou, não somente viveu em pureza, viveu em santidade aqui na terra, mas também ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus. Por fim, um dos resultados da ascensão de Cristo são os dons celestiais concedidos à igreja. Efésios capítulo 4, versículos 10 e 11, ele diz assim, o apóstolo Paulo fala assim: aquele que desceu, aquele aqui está se referindo a Cristo, aquele que desceu é também o mesmo, não é outro não, é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então ali, observe a referência que Paulo faz à ascensão de Cristo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, os homens dons, que relacionados aqui em Efésios 4 e 11, são dádivas, são presentes que o Cristo ressurreto e assunto aos céus, ele concede à igreja. Então, os ministros do Evangelho são dons em formas de homens, são homens dons concedidos por Cristo à igreja após a sua ascensão. Então, quando ele subiu às alturas, conforme Efésios 4 e 8, ele concedeu dons aos homens. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é glorioso saber que Jesus completou a sua obra aqui na terra. A obra e o ministério terreno de Jesus, ele se encerra com a ascensão de Cristo aos céus. E uma vez assunto aos céus, ele agora vai iniciar o seu ministério celestial. E aí nós vamos estudar na lição 9 o sacerdócio de Cristo, porque uma das principais atuações de Cristo agora nos céus é o seu ministério sacerdotal em favor dos santos, em favor de mim e de você que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim nós encerramos mais uma aula da nossa disciplina de Cristologia, encerramos a lição de número 8 a respeito da ascensão de Cristo. Na próxima aula estudaremos na lição de número 9 a respeito do sacerdócio de Cristo. Continue estudando o nosso livro-texto, respondendo os exercícios, conferindo as referências bíblicas e se aprofundando no estudo da Cristologia, para que assim você seja mais e mais abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.